Boa noite a todos, a graça e a paz. Amém? Eu acho que eu já repeti isso aqui nessa igreja, acho que assim, mais de 1 milhão de vezes. A nossa constituição do ser humano, né? Nós somos o quê? Nós somos um ser triuno, né? Espírito. Bom, amados? Então vamos começar da parte superior. Espírito, alma e corpo. Amém? Amém? Então nós precisamos entender isso, porque a nossa salvação, ela também precisa ser no espírito, na alma e no corpo, né? A salvação, nós aprendemos, também vamos estudar mais para frente, ela tem 2 aspectos, e é sobre isso que a gente vai daqui para frente. Primeiro aspecto da salvação, judicial. Existia uma dívida, existia um débito, né? E Jesus, ele vem satisfazer a justiça de Deus, né? Judicialmente, para que nós não viéssemos a dever mais nada a Deus. Então a salvação, ela vem, primeiro aspecto, judicial. Fala assim, judicial. Segundo aspecto é orgânico, né? É a parte que nós, daqui para frente, vamos... É quando nós recebemos a natureza de Deus nas nossas vidas. Então, a salvação, ela tem 2 aspectos. Primeiro, judicial. Segundo, orgânico. Quando nós recebemos a natureza de Deus nas nossas vidas, né? E então, a gente vai começar por um processo de transformação. E a salvação, ela passa por 3 níveis. Espírito, alma e corpo. Então, é engano você achar que, uma vez que você aceitou Jesus, né? A Bíblia diz que quando você se ajunta com Jesus, que você aceita Jesus, o seu espírito se torna um com Deus. Nos tornamos um mesmo espírito. Está lá em 1 Coríntios 6,17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito. Então a salvação começa no espírito. Mas existe um processo de alma e de corpo que precisa ser transformado para uma salvação completa. Uma salvação que venha atingir os 3 níveis da nossa vida. Então, daqui para frente, nós precisamos ter bastante consciência disso, de que nós somos espírito, alma e corpo, e que nós precisamos fazer com que a nossa salvação atinja esses três níveis da nossa vida. Porque a maioria das vezes para só no espírito. A pessoa aceita Jesus e acha que está tudo resolvido. E não está resolvido, né? Não está plenamente resolvido. Não é uma salvação completa. É uma salvação apenas por parte. E aí tudo isso aí, né, se você perguntasse assim, pastor, e o que acontece se a pessoa parar só na salvação do Espírito? Tudo aquilo da aula passada, né? Vai ter que passar pelo milênio, pela transformação, por tudo, porque não houve uma transformação aqui, vai ter que passar, né? Então, esse é o assunto que nós estudamos semana passada, sobre os fins dos tempos. Então, os assuntos estão todos encaixados. Mas essa semana, essa e as próximas semanas, nós queremos falar algo sobre o Espírito. A nossa salvação, ela inicia no Espírito, né? E nós precisamos, então, aprender alguma coisa sobre o Espírito. E a primeira coisa que nós precisamos aprender é a diferença entre Espírito e alma, né? Por mais incrível que pareça, tem pessoas que acham que se trata da mesma coisa. Então, todo homem é espírito, alma e corpo, né? Então, próprio Tessalonicenses 5:23, né, deixa bem claro isso. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23.
Então, espírito e alma não são a mesma coisa. Ah, pastor, mas eu nem acredito que o senhor está dando aula para falar isso, que a gente já sabe disso. Mas, primeiro porque sempre tem pessoas novas, depois que tem essas gravações, elas vão para lugar que você nem imagina, né? E então a gente precisa sempre deixar bem claro isso, né? A palavra de Deus diz que, em Hebreus 4:12 também, fala sobre isso, que a palavra de Deus é eficaz e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito. Portanto, é absolutamente vital nós entendermos que espírito e alma são duas coisas diferentes. Amém, amado? E o corpo, nós já sabemos então que não tem nada a ver nem com alma e nem com espírito. Mais para frente nós vamos falar um pouco sobre alma, né? Mas hoje nós queremos nos atentar muito sobre essa diferença entre alma e espírito. Por que nós precisamos saber essa diferença de alma e espírito? Bom, primeira coisa que nós precisamos entender. Por que nós precisamos saber a diferença entre alma e espírito? A primeira coisa, o que você acha? Porque Deus é espírito. Deus não tem nada com alma, nem nada com corpo. Deus é espírito. Se você não souber fazer essa diferença de uma coisa com outra, né? Tanto que a Bíblia diz assim, Deus é espírito e importa que os seus adoradores, João 4:20, o adorem em espírito e em verdade. Então a Bíblia deixa bem claro que Deus, ele é espírito, João 4:24, né? Então, para que possamos ter contato com a matéria, nós precisamos ser matéria, então o corpo. Mas para que a gente possa ter contato com Deus, nós também precisamos ser espírito. Então, qual é a parte nossa que tem contato com Deus? Espírito. Porque Deus, ele é espírito. Amém, amado? Bem fácil, né? Então, esquece, você nunca vai ouvir Deus com... eu queria ouvir uma voz, né? Tocar, os meus olhos da carne ver, né? Eu queria... Não, absolutamente não tem como. Né, nós podemos conhecer a Deus pelo Espírito, por meio do nosso Espírito que entra em contato com Ele. Né? Então tem pessoas querendo ter contato com Deus com a sua carne, querendo ter contato com Deus com a sua alma, não vai conseguir. Então se você falhar em discernir o seu próprio Espírito, como que você vai conhecer Deus? Então olha só como é que começa a complexidade das coisas. Se Deus é Espírito, e a parte sua, que tem contato com Deus é espírito, se você falhar em contactar, né, se você falhar em discernir o seu espírito, se você falhar, né, nessa sintonia entre os dois, como que nós vamos conhecer Deus? Como que nós vamos conhecer a vontade de Deus? Né, então, primeira coisa, Deus é espírito. Então, o novo nascimento... ele é algo que ocorre inteiramente no nosso espírito. João 3:6. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Então, todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que entregou a vida para Jesus, ele é também, né, espírito. Né? Quando Adão morreu, pela sua desobediência, a desobediência dele resultaria em quê? Em morte, né? Deus falou assim, se fizer, vai morrer. Mas a gente percebe que ele não morreu automaticamente. Né? O corpo dele continuou fazendo. O que morreu em Adão? Hein? Oi? Espírito. Né? O espírito dele parou de ter contato com Deus. Então, o novo nascimento, a Bíblia chama de novo nascimento, quando você entrega a sua vida para Jesus, que você tem um novo nascimento, o seu espírito que estava morto, o seu espírito que não tinha contato com Deus, ele renasce e ele funciona como um rádio, sabe? Que começa a captar as ondas, captar as direções de Deus para as nossas vidas. Então, se você falhar em discernir o seu espírito,
você não vai ter sucesso na sua vida, porque Deus, ele é espírito. Por isso que muitas vezes na igreja a pessoa vem, não sente nada no culto, ou a pessoa não coisa. Por quê? Porque ela vem inteiramente ligado nas coisas da carne. Ou o contrário, nossa, o culto foi poderoso hoje, né? Fiquei todo arrepiado, né? Eu senti. Ele está pegando as coisas da alma, dizendo. Mas aí você fala assim, mas o que Deus ministrou no seu espírito? Não, eu nem lembro qual foi a palavra, eu só sei que eu fiquei arrepiado. Você está entendendo? Houve crescimento espiritual para essa pessoa? Não. Não houve. A maioria das pessoas que vêm aos cultos, se perguntar elas ali fora o que foi pregado na palavra, ela não lembra mais. Porque não é o que você ouve, o que você aprende, o que você anota, é o que ministra no seu espírito. Às vezes o pregador pregou 1 hora inteira, mas foi uma palavra, foi algo que mudou sua vida. Então, primeira coisa, Deus é espírito. Então, nós precisamos, para ter contato com Deus, para falar com Deus, para ouvir Deus, para entender a vontade de Deus, né, nós precisamos discernir esse espírito. Então, primeira diferença entre espírito e alma. Primeira coisa que você precisa saber, que Deus é espírito. Então, se você não souber diferenciar isso, se você começar a tratar Deus no nível da sua alma, o que acontece hoje na igreja? As pessoas tratam Deus no nível da alma dela. Não vou, estou chateado, estou aborrecido, não sei o que, não senti nada. Ela está tratando o culto, ela está tratando as coisas espirituais no nível da alma. E não no nível do espírito. Então, se você falhar nisso, nessa diferença, você vai falhar em discernir a vontade de Deus. Segunda diferença entre alma e espírito. O conhecimento espiritual é adquirido no espírito. Olha só, amado. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. O conhecimento espiritual, ele é adquirido no espírito. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Primeiro é porque Deus é Espírito. O segundo é porque o conhecimento ele é adquirido no Espírito. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem aí fora, quando você fala de Deus para ele, o homem natural é o homem sem Jesus. Quando você fala de Deus para o homem sem Jesus, o que ele fala? Doideira. Para que isso, né? Ele não aceita, né, as coisas do Espírito. Para ele é doideira quando a gente fala de ser cristão, dízimo, santidade, né, primícias, todos os padrões que a gente crê com batismo, fé. Para eles isso tudo é doideira, entendeu? Porque o homem natural ele não tem conhecimento espiritual, mas porque para eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o conhecimento espiritual é adquirido pelo Espírito. Sabe, não é que as coisas do Espírito seja difícil, como as pessoas falam assim, mistério. Não é que é mistério, é que as coisas do Espírito só pode ser discernida por homens espirituais, né? É o rádio que está sintonizado. Quando você aceita Jesus, o seu rádio ele é sintonizado na frequência do trono de Deus. Então, o seu espírito ele consegue captar o que Deus quer. Agora, o homem natural ele não consegue captar. 2 Coríntios 3 diz que a letra mata, né? E João 6,6 disse que as suas palavras, João 6,63, Jesus disse que as suas palavras são espírito. Então, você pode dar a mensagem mais maravilhosa do mundo para a pessoa. Se ela é natural, ela vem na igreja e você pergunta assim, Deus falou alguma coisa com você? Não, eu gosto.
É engraçado, as paredes lá é tudo preta, né? Ele participa do culto 2, 3 horas, um monte de coisa. Aí se você perguntar ele para ele, como é que foi o culto para você? Como é que foi? Rapaz, engraçado, aquele pastor engraçado, né? Eu gostei do lanche, a comida estava boa. Quem já teve essa experiência? De você chamar um visitante no final e falar que a comida estava boa? Né? Por quê? Porque ele é natural, ele não entende, ele só vai entender se o Espírito convencer ele do pecado, e ele entregar a vida para Jesus, aí vai nascer o Espírito nele, então ele vai começar a entender as coisas que vêm de Deus. Então, todo conhecimento espiritual, amado, ele só é adquirido no Espírito. Não adianta você querer ter conhecimento, porque a letra mata. Você pode ir para o seminário, você pode ficar estudando, os caras ficam doidos, mas eles não conseguem entender que o que dá vida é a palavra, né? A palavra de Deus, Jesus falou que as suas palavras são espírito. Então, somente no espírito você pode perceber. Então, todo conhecimento que tem valor no cristianismo são aquele que é adquirido espiritualmente. Entendeu? E o homem natural, ele está morto, ele não consegue entender. Você já viu pessoas tentando explicar o evangelho para o ímpio, da forma, no final ele se aborrece, você vai para o inferno, porque ele quer que ele entenda, mas o cara não entende. Quando você fala para ele, Adão pecou, ele tem alguma coisa com Adão, rapaz, eu quero saber, ele não consegue entender as coisas do Espírito, entendeu? Então, o problema é que, pastor, mas então todo cristão nascido de novo era para ter todo o conhecimento, amém? Se o problema é se o conhecimento vem no Espírito, e nós nascemos de novo, nós temos o Espírito, o problema é que muitos cristãos, apesar de nascido de novo, eles continuam usando as suas mentes para querer entender as coisas espirituais. Ele quer entender de forma mental. Imagina quando você quer trazer então uma revelação do Velho Testamento para o Novo, a Bíblia diz que o Velho Testamento é sombra, é alegoria do Novo. Então, às vezes, eu estava mostrando para o irmão uma vez o dízimo no Éden, né? O dízimo no Éden. Então, quando nós botamos lá Deus separando a árvore, né, da vida, que aquela parte que era dele, não, mas isso é uma árvore. Porque não está falando dízimo, mas aquilo ali é uma alegoria, aquilo ali é uma sombra do que vai vir para frente. Então, o cara pode ser cristão, pode estar dentro da igreja, mas mesmo assim, ele quer usar a mente dele para as coisas do Espírito. Não precisa disso tudo. Por que isso? Para que aquilo? Né? Então, eles querem discernir espiritualmente e não conseguem. Né? Então, aqueles que não sabem discernir o próprio Espírito, normalmente eles leem a Bíblia usando apenas a mente. E ele não consegue adquirir quase nada. Porque ele quer entender a Bíblia aqui somente com a mente. Né? Então, amados, por que nós precisamos aprender a discernir? Por que nós precisamos aprender a diferença? E mente, deixa eu falar para vocês, mente é uma função de quem? Da alma, né? Nós vamos ver hoje as três funções do Espírito e vamos falar da alma nas próximas aulas. Então, mente é uma função da alma, mente, vontade e emoções. Então, quando você quer trazer conhecimento, por exemplo, se você está aqui agora querendo adquirir conhecimento com a sua mente, amanhã, daqui a pouco, 10 minutos, você vai lembrar mais nada, irmão. Porque o conhecimento não vem com a mente, o conhecimento vem no Espírito. Amém, amado? Então, quando você sair de casa, quando você for ler a Bíblia, quando você vir para um culto, quando você for para uma célula, quando você vir para um culto, qualquer coisa relacionada a Deus, você tem que falar assim, Deus, toma minha mente cativa, me traz revelação, conhecimento da Tua palavra, né? Revelação, porque o que é revelação? O que é revelar? Revelar é trazer luz. Estava escuro, estava oculto, revelou.
Uau, nem estava vendo isso. Né? Então assim, nossa, eu não tenho dom de revelação. Claro, porque você quer entender com a mente. O dia que você tiver entender com o Espírito, você tem dom de revelação. Porque revelou. Nossa, pastor, o Senhor é meu pastor. Você leu a vida toda, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada. Aí um dia você está no sufoco e você vem aqui no teu Espírito, Deus traz luz na luta e você entende assim, nossa, posso descansar, o Senhor é meu pastor. Cara, Deus cuida de mim. Amor, Deus cuida de mim. Eu sei, mas você não sabe não, Ele cuida, Ele é meu pastor. Aí trouxe luz, revelação. Porque não foi um conhecimento mental, foi um conhecimento espiritual. Então, amado, a alma está aí do seu lado. A Bíblia diz que a palavra de Deus é eficaz para dividir alma de espírito. Né? Hebreus 4,12. Vamos botar esse versículo aqui de novo? Porque está tão pertinho que você não sabe em qual dos dois você anda. Né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos. Então, está colado ali entre espiritual entre espírito e alma. Se você não tiver discernimento, você pula para o campo da alma. Né? Amém, amado? Outra necessidade de sabermos diferença entre espírito e alma. Primeiro, porque Deus é espírito. Segundo, todo conhecimento é adquirido no espírito. Terceiro, a adoração é algo feito no espírito. João 4:24. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem aonde? Em espírito e em verdade. Deus só aceita adoração em espírito, irmão. Não é uma questão de métodos. Não, aqui como que é adoração? Vocês apagam a luz, acendem a luz, a igreja é preta, a igreja é branca, tem dança, não tem dança, tem fumaça, não tem fumaça, tem piano, tem guitarra, tem teclado, tem capela, é a capela, tem instrumento. Não é uma questão de modelo, de método, é questão de origem. Pode ter tudo, pode ter nada, pode ser o quê, mas Deus só vai aceitar se for em espírito. E às vezes eu fico vendo assim, porque nós somos muito espirituais, nós somos fantásticos, irmãos. Né? Nós somos fantásticos. A gente sai de casa brigando com a mulher, entra no culto, aperta a tomada assim, ó, e começa a adorar. A gente está correndo atrás de criança, uma bagunça danada, e o culto falta 10 minutos para começar, está todo mundo falando de futebol, e não sei o que, daqui a pouco, uma hora aqui em cima, a gente aperta a tomada assim, começa todo mundo a adorar. Não, eu acho impressionante a nossa condição espiritual. Nós somos bons, irmão, porque eu não estou para julgar a adoração de ninguém. Eu só quero dizer que eu não consigo. Eu preciso, né? Por exemplo, domingo, eu não almoço na casa de ninguém, eu não aceito convite para sair. Às vezes, para mim comer na casa de alguém no domingo, eu já falo, alguém me convida, eu falo assim, irmão, você me libera até 12:40? Porque eu já fui almoçar na casa dos outros, o pessoal queria tanto me agradar, que 3 horas da tarde eu não almoçava. Tanta comida que tinha para fazer, e eu tinha que me preparar para o culto, eu queria aquela concentração. Né? E assim, eu sinto essa necessidade, eu não ligo televisão, eu não assisto nada no domingo, porque eu como pastor, eu acho que eu preciso, eu sou ruim, irmão, eu admiro os bons, que falta 2 minutos para começar o culto, o cara aperta a tomada, né, e começa a adorar. Então não é uma questão de forma, é de origem. Então, para adorar a Deus, nós precisamos... E o que chega atrasado na igreja, irmão? Aqui dá para pregar 3 dias nesse texto. Eu não consigo entender o cara que tem o culto 5:30, 6 horas da tarde, ele chega atrasado. Ele não fez nada no domingo.
Irmão, domingo para mim é o dia mais entediante que tem, porque eu acordo de manhã esperando o culto. Eu não consigo fazer nada no domingo. Se tivesse culto de manhã, para mim era muito melhor. Eu fico o dia todo esperando o culto. Eu almoço, culto. Dá 3 horas eu quero me arrumar, ainda está cedo. E culto, e não chega essa hora do culto. E o cara consegue chegar atrasado no culto, irmão. Não, mais cara de pau que bota desculpa porque tem criança. Irmão, começa a arrumar essas crianças no meio-dia. Para de botar a culpa nas crianças. Eu não estou pregando para vocês não, porque eu não sei para onde vai isso aqui. Às vezes vai atingir alguém, porque aqui só tem gente que não chega atrasado. Domingo todo para vir para o culto, chega atrasado, irmão. Mas vem, irmão, não falta não, vem. Chega atrasado, mas vem. Vocês, a pessoa é espiritual, né? Eu não consigo. Irmãos, isso aqui assim, é uma coisa que eu já parei de discernir o espírito e a alma, já entrei na alma aqui. Já não estou nem falando mais no espírito, talvez. Né? Então, nós devemos exercitar o nosso espírito se nós queremos adorar a Deus, irmão. Se falharmos em perceber o nosso próprio espírito, a nossa adoração vai ser comprometida. O máximo que nós alcançaremos é um louvor no nível de mente e de alma. Tem gente que adora assim, criança está aqui, aí o outro, irmão, tem pessoas assim, solteiras, não, casadas que não têm filho, que na hora do louvor pega o filho dos outros para cuidar, irmão. Irmão, se tem uma hora que estou me lascando para quem teve filho, é na hora da adoração, é problema seu, quem pariu, Mateus, que balance, irmão. Aí a pessoa vai lá, pega o bebê do outro, aí não adora nem a mãe, nem a pessoa. Porque é muito espiritual, irmão. É muito espiritual para o meu gosto. Porque não discerne o espírito. Sabe, o máximo que alcança é um louvor no nível de mente e de alma. Né? É igual você querer exigir de quem está trabalhando nos servos uma adoração. Qual é a adoração de quem está trabalhando no servo? O próprio serviço. O próprio serviço é a adoração. Como que o cara está trabalhando, vigiando porta, coisa, vai estar adorando? Qual é a adoração dele? O próprio serviço. Ele está dando o serviço como adoração. Como é que você vai exigir com um cara que está... Né? Antigamente, quando nós começamos a nossa igreja, nós não tínhamos ar-condicionado, não tínhamos nada, mas nós sempre queríamos ter. Nós fomos vender água na praia. Num evento que tinha Jesus Vida Verão, nós íamos vender água, e vendia muita água, nós ganhamos muito dinheiro vendendo água, né? E assim, a gente tinha uma Kombi, né? Eu levava as águas na Kombi, muita água, 500, 1000 água, 900 água, mais refrigerante. E aí eu distribuía para os formiguinha, que era a dupla, cada um com a caixinha de isopor, que saía para vender as águas, quando acabava, voltava, enchia de novo, ia vendendo, acabava, voltava e ficava ali na Kombi a matriz. Mas tinha um rapaz que ele não voltava, irmão. Ele pegava a primeira caixa, mas ele nunca voltava. E eu perguntava, se vocês vê fulano, vê se ele está vivo, né, se aconteceu alguma coisa. Já teve gente que começou a vender, pegou o dinheiro e foi embora, pegou o ônibus com o dinheiro e foi tudo embora. Né? Mas aí a gente botava qualquer um para vender, irmão. Nosso negócio, né? Aí um dia eles acharam um menino que não voltava, que ele pegava a primeira caixa, né? Ele botava a caixa no chão lá e ficava lá no gerador orando. Falei, irmão, nós viemos vender água, nós não viemos adorar. Agora, no culto, você veio fazer o que no culto, irmão? Pegar filho dos outros? No colo? Ver se o irmão está bem vestido, está bonito, está feio? Bater papo? Irmão, eu sento aqui na primeira cadeira, eu nem olho o que está para trás, para não me atrapalhar.
Desculpe as mamães aí, mas quem tem filho que se vira, irmão. Eu já tive os meus. Já contei história aqui, meu filho eu botava para dormir cedo. 3 horas da tarde eu botava para dormir, porque ele tinha que participar do culto. Os filhos das mães chegam para dormir na igreja, irmão. E quando acorda, quando acaba o culto, para correr. Seus filhos estão aprendendo o quê? Agora que mudou, né? Graças a Deus. Então a adoração é aonde, irmão? No espírito. Senão o máximo que você vai ter é uma adoração em nível de mente, de alma. E se a sua alma e mente não estiver boa naquele domingo, você está chateado, o Flamengo perdeu, sua mãe brigou com você, a mulher brigou com você, o marido brigou com você, aconteceu alguma coisa, está preocupado com a segunda-feira, está chateado com não sei o quê, porque a roupa está apertada, porque você não comprou um sapato novo. Se a sua alma não estiver bem naquele domingo, imagina como é que vai estar a sua adoração. Completamente comprometida. Aí você foge para segurar filho dos outros, para disfarçar, chega atrasado no culto para poder disfarçar mais um pouco. É duro, né, irmão? Mas é verdade. Por isso que isso aqui é um treinamento de quê? De liderança, irmão. Você não pode pregar isso no domingo. Tem que falar para líder. Vamos lá. Primeira diferença. Deus é Espírito. Segunda, né? Conhecimento adquirido no Espírito. Terceiro, adoração é algo feito no Espírito. Porque nós devemos perceber a diferença? Porque a Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. Como é que você ora sem cessar o dia inteiro? Você sai para trabalhar. Efésios 6,18 diz: com toda oração de súplica, orando em todo tempo no Espírito. Efésios 6,18. Para isso, vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. A Bíblia diz para a gente orar sem cessar. Como é que você vai orar sem cessar o tempo todo, irmão? Você vai parar onde você está, vai começar a orar? Lá no seu trabalho, lá no coisa. Como? É no Espírito. Né? 1 Coríntios 4,15 diz assim: orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Então tem um momento de você cantar, tem um momento de você orar com a sua mente, tem um momento e tem um momento de você orar em Espírito. Né? E 1 Coríntios 14,4 diz assim, 14, 1 Coríntios 14,14. Se eu orar em outra língua, então o meu espírito ora. Né? E no verso 15 diz assim, orarei com o Espírito. Então, essa é a forma, se a Bíblia fala que nós temos que orar o tempo todo. Como é que nós vamos orar o tempo todo? A gente ora em Espírito. Você pode estar lá no seu serviço trabalhando, você pode estar onde você quiser, né? Você não precisa parar, né? Mesmo lá você estudando, mesmo você quietinho lá no seu serviço lá, você pode estar orando em línguas. Está todo mundo trabalhando. Seu serviço é vigiar painel, sei lá, alguma coisa assim. Enquanto não está acontecendo nada, você está ali olhando para ele, você está em línguas. Arabassuri canta, arabassuri canta. Você está orando. Ora o tempo todo. Mas a religião falou que orar é que hora? De manhã quando acorda ou quando deita? Na hora do almoço? Irmão, nós temos muita coisa da religião para tirar de nós ainda, irmão. Quanto mais a gente acha que a gente não é religioso, mais a gente vai vendo como tem religião. Entendeu? Então, amados, existe um tipo de oração que é feita no Espírito, né? A adoração é uma oração que também é no Espírito. Então, amados, nós precisamos, sabe, né? A prática normal da vida cristã implica na compreensão clara que nós somos um ser espiritual, espírito, alma e corpo. Então nós precisamos exercitar o nosso espírito, irmão. Né? Nós precisamos exercitar o nosso espírito para que ele possa fluir. Nós precisamos exercitar o nosso espírito para que a gente possa ouvir Deus. Né? Nós precisamos
exercitar o nosso espírito para que a gente possa orar o tempo todo, para que a gente possa crescer, ter discernimento. Então, como que nós vamos orar o tempo todo? Em espírito. Está lá no seu serviço, né? Você está lá no seu trabalho, em espírito você está orando. Deus, está dirigindo o carro, trabalhando de Uber. Você está, Deus, está orando no seu espírito. Amado, eu tenho certeza que você vai ter uma vida muito mais vitoriosa. Amém, amado? Outra diferença, né? Somos exortados a andar no espírito. Isso aqui é muito interessante, amados. Olha, Gálatas 5,16. Presta atenção. Como que nós vamos andar em espírito, irmão? Né? Nós estamos vendo, eu comecei por essa matéria para a gente entender a importância do que é o espírito, que Deus é espírito, que todo o nosso relacionamento. Qual é o relacionamento da Júlia com Alas? É um relacionamento nível físico e alma. Né? Um casal, ele tem um relacionamento físico, alma. Se eles forem cristãos, muito cristãos mesmo, muito cheios da vida de Deus, aí sim, começa a ter um entrosamento até no nível espiritual. Mas geralmente o nosso relacionamento como casal é corpo e alma. Agora, como que é o nosso relacionamento com Deus deve ser? Espírito, irmão. Se a gente falhar nisso, né, como é que nós vamos andar em espírito? Gálatas 5,16. Digo, porém, andai pelo espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Né? Toda a direção que o Espírito nos dá, ele vem ao nosso espírito, né? Porque o nosso espírito tem a função de contactar com Deus. Então Deus, ele sempre vai falar com o nosso espírito. Então, se a gente discernir o próprio espírito, se a gente discernir e não ter compreensão, isso vai ser muito prejudicial, porque Deus, ele vai falar com o nosso espírito. Então, para ter uma vida vitoriosa, a gente precisa ouvir Deus. Se eu não consigo ouvir o Espírito Santo, o que ele está me dizendo, como que eu vou ser guiado por ele? Né? E hoje você ainda vai ouvir qual é a linguagem do Espírito Santo. Nós temos que andar. Como que eu vou andar com alguém que eu não consigo ouvi-lo? Como que eu vou andar com alguém que eu não consigo entendê-lo? Né? Então, presta atenção nisso que eu vou te falar aqui agora. Se você entender isso que eu vou te falar aqui agora, você vai resolver. Se você entender com a mente, você não vai resolver praticamente nada, mas se você entender com o espírito que eu vou te falar aqui agora, né, você vai resolver 100% de todos os problemas da sua vida, todos os problemas. Eu não estou falando de circunstância. Às vezes, né, domingo à noite eu preguei aqui sobre cura e eu estava muito mal. À tarde eu passei mal, eu vomitei, eu vim para cá, assim, eu cheguei em casa, todo mundo saiu lá de casa, Danilo, Lohane, Cabo Culta, saíram para comer franguinho, eu fui para casa, eu não almocei, eu não jantei. Então, como que eu posso pregar sobre cura se eu estava, né? Porque para mim eu já estava curado, eu estava com sintomas, mas no momento que eu orei e falei assim, eu estou curado, eu já tomei posse da minha cura. Então, quando eu falo para você que se você tiver entendimento que eu vou falar que você vai resolver todos os problemas da sua vida, todos. Só que vai passar momentos na sua vida que você vai ter circunstâncias, sintomas que parece que você não está vencendo, mas isso são sintomas. É onde você vai exercitar a sua fé, mas toda a vitória da sua vida, ela vem nisso que eu vou te falar aqui agora. A vida cristã ela é muito simples, irmão. A vida cristã é a coisa mais simples que tem, a vida cristã. Você acha que Deus ia fazer uma coisa complexa para a gente entender? Você acha que Deus ia fazer uma coisa complicada? Você já viu aqueles irmãos que falam assim, é mistério,
Eu acho que é mistério. Não, não é mistério, não tem mistério. Porque se tiver mistério, não pode ser de Deus. Como é que Deus vai colocar a gente aqui nessa terra para viver em mistério, irmão? Então a vida cristã ela é muito simples. Eu sei que ela tem muitas vertentes, mas ela é muito simples. Então, o centro da vida cristã, qual é o centro da vida cristã? Qual é o propósito principal da vida cristã? Né? É Deus habitando em nós, na pessoa do Espírito Santo. O dia que a gente tiver revelação disso, irmão, o dia que nós tiver revelação disso, acabou tudo. Você consegue entender que Deus habita em mim e em você? A gente já ouviu isso 1 milhão de vezes, mas a gente não tem revelação disso. Você consegue entender, irmão? Quando você reclama que sua vida está difícil, quando você reclama que você não tem o que você precisa, quando você reclama disso, quando você fala que você não consegue vencer um pecado, quando você fala que você não consegue vencer uma frustração, quando você fala que a vida para você é mais difícil, alguém que faz isso tem consciência que Deus está com ele, mora dentro dele, irmão? Né? A gente está andando junto, né? Então eu e o Carlos estamos andando junto, e o Carlos ele tem um problema que ele não pode ver uma menina bonita, que ele olha para a menina bonita, né? Quando ele está sozinho. Mas quando ele está do meu lado, ele olha para a mulher bonita, a esposa dele, né? Você não tem esse problema não, tem essa virtude, né? Mas vamos levar para o outro lado. Então, toda vez que o Carlos está andando comigo na rua, nós dois juntinhos, você vai olhar para a menina bonita? Ele falou, não, por respeito ao pastor, até dá aquela raba de olho assim, mas... Não é verdade? Você fala muito palavrão, muito palavrão, muito palavrão. Vou continuar o Carlos. Tudo ele fala palavrão. Aí eu estou na casa dele, machucou o pé. Você acha que ele vai soltar palavrão? Você não arruma a casa. O dia que vai uma visita lá, o que você faz? Arruma, né? Então vamos tentar todos os efeitos aqui para não ser só a menina bonita. Né? Porque você tem consciência, ele tem consciência da presença do pastor do lado dele. Então ele xinga o tempo todo, mas no dia que eu estou do lado dele andando com ele, ele não xinga. Agora imagina se ele tiver a revelação que Deus está com ele o tempo todo. Como que você vai reclamar? Como é que você vai... Isso aqui, amado, é o centro da vida cristã. Deus andando conosco. Deus andando dentro da gente, moldando, nos guiando a toda a verdade. Esse é o ápice da revelação. Se você nunca aprender nada na igreja, pastor, não consigo aprender nada que o senhor prega. Se nós tiver revelação só disso, né, Jesus Cristo habita em nós, a própria vida dele está em nós. Porque aqui a gente precisa entender duas coisas. A vida cristã, além de você entender sobre a Deus habitando em nós, na pessoa do Espírito Santo, você precisa entender que a vida cristã tem duas substituições. Fala assim, duas substituições. A vida cristã é constituída de duas substituições. Nós amamos a primeira, nós não gostamos da segunda. Mas a vida cristã são duas raízes, não é uma. Quais são essas duas substituições? A primeira que nós amamos é quando Cristo nos substituiu na cruz. Ele foi para a cruz e pagou o nosso preço, morreu a nossa morte, pegou os nossos pecados, se fez indigno por causa de nós, mesmo não tendo pecado nenhum, ele se fez pecado por nós, ele se fez pobre por nós, ele se despiu da glória dele, ele foi para a cruz, ele através do sangue dele, todos os nossos pecados são perdoados, nós somos justificados, não devemos mais nada, toda a dívida foi cancelada, foi paga, está consumado. Amém? Quem ama essa substituição? Dá uma glória a Deus aí. Qual é a outra? A outra a gente não gosta muito não, né?
A segunda, né, é no nosso dia a dia, onde Ele vive a vida cristã por nós. Onde Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A gente ama a primeira, mas a segunda deixa que eu arrumo a minha vida. Deixa que eu faço do meu jeito. Deixa que eu tomo as minhas decisões. Nem lembro que o Senhor está aqui comigo. Eu faço. Então nós amamos a primeira. Então isso é andar com Deus, isso é andar com Ele. Andar pelo Espírito. Então, a primeira substituição, Ele tomou o nosso lugar. A segunda, Ele quer também tomar o nosso lugar no dia a dia. Ele quer andar com a gente, Ele quer estar com a gente. Ele quer viver a nossa vida por nós. Né? A salvação, nós amamos. Mas a santificação, que é Ele vivendo por nós, a gente não... Por quê? Porque a gente não entende que Deus é Espírito. A gente não entende que Ele está morando dentro de nós. Mas Ele é cavalheiro, mesmo Ele junto com a gente, Ele deixa a gente fazer nossas doideiras. Mas Ele está ali. E a Bíblia diz que o Espírito tem ciúme quando a gente faz as nossas doideiras. Né? Então vamos repetir? Porque precisamos saber a diferença entre espírito e alma. Ainda tem mais uma, né? Primeiro, porque Deus é espírito. Fala assim comigo, Deus é espírito. Segundo, todo conhecimento espiritual é adquirido no espírito. Terceiro, a adoração é algo feito no espírito. Quarto, nós devemos orar sem cessar. Repete aí, amado. 5, somos exortados a andar no Espírito. E sexto, que é um problema muito sério nas igrejas, nós servimos a Deus em Espírito. Romanos 1:9. Pois Deus, a quem sirvo no meu Espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Nós somos aptos a ter comunhão com Deus porque somos Espírito. Por isso nós podemos ouvir e falar com o Senhor. Né? Evidentemente, somos também alma e corpo, como Romanos diz, Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, somos corpo. Né? Então, nós somos matéria, mas nós também somos espírito. Então, todo o serviço, né, todo o serviço que nós prestamos a Deus, ele precisa ser em espírito, irmão. Irmão, a gente pode fazer um monte de coisa. Né, sabe o que a gente faz? A gente precisa ter alvos, precisa ter as coisas assim, mas às vezes a gente coloca alvos que não foi o Espírito que deu. Esse ano vamos fazer 5 encontros com Deus, 7 não sei o que, 3 não sei o que, 4 não sei o que. Deus chega a rir ali, né? Mas o nosso serviço, ele precisa ser em espírito. Né? João 16,3 diz assim, que o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. Nós, para servirmos a Deus, a gente precisa conhecer o coração dele, a gente precisa saber o que ele quer que faça. Para servir a Deus, a gente precisa entender qual é a vontade dele, né? Como o Espírito nos guia toda a verdade. O texto diz assim, olha, João 16,13, diz que o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. Agora, como que ele nos guia? Falando conosco no nosso espírito. Então é Espírito falando com aonde? No Espírito. Não adianta botar estratégias humanas. Se Deus não falar, se Deus não direcionar, o serviço ele tem que ser no Espírito. Quem está trabalhando lá na mídia lá, tem que estar no Espírito.
mas usa o corpo. Usa a alma, às vezes fica nervoso, fica brabo, mas se não tiver em espírito, não vai ter serventia nenhuma. Então, nós precisamos, até o nosso serviço, ele tem que ser no espírito, né? Então, amado, para que a gente tenha uma vida cristã vitoriosa, a gente precisa se atentar todos os dias a ter uma ligação forte com o Espírito. Se a gente continuar vivendo uma vida de alma, se a gente continuar tendo um culto de alma, uma célula de alma, uma adoração de alma, um relacionamento de irmãos de alma, se a gente continuar fazendo disso aqui um clube de alma, nós sempre vamos estar tendo dificuldade de crescimento espiritual. O segredo é que, é igual essa criança aqui, né? Ela é perfeita, amado? Sim ou não? Sim ou não? Não? Sim, irmão. Tem 2 pernas, 2 braços, olhos, boca, está tudo formado. Agora, ela é plena? Ainda não. Ela precisa crescer. Ela vai andar, ela vai gatinhar, depois ela vai andar, depois ela vai correr. Se ela for muito esperta, ela vai ser igual o David, vai até voar. Que mortal que ele dá. Quando você aceitou Jesus, o Espírito seu, ele é perfeito? Sim ou não? Não? Sim, irmão. Nosso espírito é como uma criança que nasceu de novo. Agora, ele é pleno? Não. Você precisa exercitá-lo. Porque por que você tem pessoas na igreja que crescem e tem pessoas na igreja que ficam a vida toda do mesmo jeito? Por que você tem pessoas na igreja que com 2 anos está realizando o propósito da vida dela, está se relacionando, está cantando, está limpando o prédio, está trabalhando lá fora, está trazendo água para o pastor, está pregando, está cuidando das crianças, está fazendo uma célula, sei lá o que ela faz, está dando comida para os mendigos, que é o chamado dela. Com 2 anos, 1 ano e pouco, ela está na igreja, está fazendo tudo, e tem gente que tem 10 anos dentro da igreja e não faz nada. Sendo que os 2 nasceram de novo e receberam o mesmo Espírito recriado. É porque um escolheu andar na alma, não exercitou o Espírito. Se você pegar essa criança aqui e deixar ela dormindo o resto da vida, dando uma madeira para ela, ela vai ser uma criança o quê? Atrofiada. Essa menina precisa de água, de banho, de terra, de cair no chão, levantar, andar de bicicleta, sol, chuva, lazer, carinho, amor, surra. Precisa de tudo, irmão, para a criança crescer. Já viu aqueles pais que só ficam mimando a criança? Aí a criança fica só, faz aquelas festas, né? Quando quer um negócio, pula no chão, faz uma bagunça dentro do supermercado, dentro do shopping, aquela coisa feia. Por quê? A criança que é ruim? Não, ela não foi exercitada. O nosso espírito é a mesma coisa. No dia que você aceitou Jesus, no dia que eu aceitei Jesus, no dia que você aceitou Jesus, no dia que você aceitou Jesus, nosso espírito foi recriado do mesmo jeito. A Bíblia diz que nós recebemos a mesma medida de fé. Por que uns crescem e outros não crescem? Porque precisa exercitar, precisa discernir o Espírito. Ah, eu não gosto de ler. Ah, eu não gosto de não sei o quê. Ah, eu não gosto de sei o que lá. Ah, eu vou, mas não sei o quê. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Ah, não sei o quê, não sei o quê. As coisas de Deus tudo é difícil. Está salvo? Mas e o crescimento? Ficou prejudicado. Porque ele não anda em espírito, ele só anda no nível de alma.
Entendeu, amados? Isso, quando um crente que só anda no nível de alma, vai acabar onde o problema dele? Da aula passada? Lá no milênio. Porque o chamado agora é para crescer e morrer. Jesus falou, quem não toma a cruz, não segue, não perde pai, mãe, não sei o que, sei o que, sei o que, sei o que, né? Não pode ser digno de mim. O chamado é para morrer. A gente não morre agora, Deus vai dar uma forcinha lá no final. Então, amados, essa é a primeira aula de hoje, né? Ainda dá tempo de dar a segunda. Porque é importante discernir alma de espírito. Se você escolher viver uma vida de crescimento de alma, você vai ter sérios problemas, casamento, relacionamento, trabalho, finanças, igreja, ministério. Se você quiser ter uma vida voltada pela alma, nós vamos estudar um pouco sobre alma, acho que talvez semana que vem, você vai ter um sério problema, entendeu? Se você escolher ter uma vida no espírito, você vai ter problema com almático. Quem anda na alma, a Bíblia chama de almático, tá, irmão? Por quê? Porque o almático sempre vai ter problema com o espiritual, mas aí não tem problema, porque você anda no espírito, você sabe discernir, você passa e vai embora. Por exemplo, 2 almáticos tendo problema, vai dar o quê? Briga. Dá até morte. Não, porque você falou, porque eu falei, porque você tomou meu lugar, você o que cantava, você que agora é minha escala, não sei o quê, né? E aí dá problema. Um almático com espiritual dá problema? Só dá para pro almático. O espiritual não, ele continua tocando a vida dele. Porque ele sabe discernir as coisas do espírito, irmão. O corpo é a parte material da matéria, né, que a gente usa para poder andar, para estar aqui no mundo físico, né, tem muita importância também. E nós somos guiados, nosso corpo, pelos 5 sentidos, né? E lá para frente a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. A alma é o centro da nossa personalidade. É onde nós temos as nossas vontades, as nossas emoções e a mente, né? E o espírito é a parte mais importante pela qual nós temos comunhão e consciência de Deus, né? Então, se Deus habita em nós, nós precisamos ter essa revelação no espírito. É só no espírito que nós podemos adorar a Deus, é somente no espírito que nós podemos receber revelação. É somente no Espírito que nós podemos orar sem cessar, é somente no Espírito que nós podemos trabalhar para Deus, né? Então, nós somos essas 3 partes: corpo é matéria, alma é a nossa personalidade, quem nós somos, né? O nosso caráter, nossos Calohane dá curso aqui de quê mesmo? Que curso Calohane dá? De temperamentos, né? Tá tudo na nossa alma, essas coisas. Nós vamos ter uma aula rapidinho. Lá na frente nós vamos estudar só sobre transformação da alma. Amém, amado? Essa matéria, assim, é top. Mas não adianta eu começar falando de transformação da alma se a gente não entender o ensino no espírito. Porque nós temos 2 grandes lutas. Não vou dar esse nome, né? Uma é andar em espírito, é discernir o espírito, porque nós somos um ser espiritual. Nós precisamos discernir tudo que nós estudamos agora. E a outra é a transformação da nossa alma. São 2 situações que nós precisamos passar na nossa vida cristã. Só que qual é aquela que a gente mais se preocupa na Terra? Fala para mim. Dos 3. Corpo, irmão. A maioria nem sabe que tem que transformar a alma. A maioria nem sabe que tem que exercitar espírito. A gente está preocupado com o corpo, né? Com a comida, com a estética, com o cabelo, com os lábios beiçudos. A gente está preocupado com roupa, a gente está preocupado com... Igual a minha barriga, tanquinho, irmão. A única diferença é que ela está cheia de roupa. Mas é um tanquinho cheio de roupa, né? Se tirar as roupas daqui, fica magrinho, né? Então, assim, você já reparou como o diabo armou bem a cilada?
olha, nós nascemos como uma criança, perfeita, mas a gente precisa exercitar o nosso espírito, senão não tem crescimento. E aí, para isso, além disso, nós temos que transformar a nossa alma. Mas o diabo tirou o foco de tudo isso e colocou a gente aonde? Na parte inferior de tudo, que é o corpo. A maioria da nossa atenção diária é para quê? Corpo, irmão. Mas em nome de Jesus vai mudar, amém? Então, nós precisamos entender o Espírito. Então, vamos ver as funções do Espírito. Como o Espírito fala com a gente. Se a gente precisa andar em Espírito, a gente tem que aprender a ouvir a voz do Espírito. Né? O espírito humano possui 3 funções básicas. 3 funções básicas. Anota aí. Intuição, consciência e comunhão. Assim como a alma tem mente, vontade e emoções, o espírito tem intuição, consciência e comunhão. É nesses 3 aí que o Espírito vai falar com você. É nesses 3 aí que você vai ouvir a voz de Deus. E você vai ver hoje como Deus já falou com você tantas vezes e você não sabia que era o Espírito. Né? Então, vamos falar sobre a intuição. Primeiro, a intuição. Primeiro João capítulo 2, 20. E vós possuís a unção que vem do Santo, e tendes todo conhecimento. A unção que vem do Santo é o Espírito. Então o texto está dizendo que vós tendes a unção da parte de Deus, e tendes todo conhecimento. Sabia que todo conhecimento está dentro de você? Qual é o centro da vida cristã que eu falei agora mesmo? Deus habitando dentro de nós. Você acha que Deus habitando dentro de nós te falta algum conhecimento? A gente só precisa pegá-lo. Então, se você tem... O problema é que às vezes o espírito fica assim, criança. É perfeito. Então, o Adrian aqui, perfeito. Então a unção está dentro de nós. Agora, se a gente não exercita, não cresce. Então, presta atenção aqui em 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, a unção que deles recebestes, permanece em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Você está vendo aí, amado? Nós vivemos hoje debaixo da nova aliança, na qual todos nós somos ensinados pelo Senhor. Irmãos, nós vivemos debaixo da nova aliança, todo mundo foi pago o pecado dele, todo mundo foi justificado e todo mundo recebeu o Espírito Santo. Não é mais privilégio de uns, a nova aliança é todos. Tem coisa que você não sabe, mas você não faz, ninguém nem te ensinou, porque algo no seu interior dizia que não era para fazer. Algo no seu interior dizia que não era verdadeira essas coisas. Nós chamamos isso de intuição. É o Espírito Santo te ensinando as coisas. Né? Jeremias 31, 34 diz assim, presta atenção, Jeremias 31, 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque dentro de nós tem algo que clama ao Senhor. A capacidade de o espírito humano conhecer ou saber algo é independente de qualquer influência exterior.
Nós chamamos isso de intuição. No mundo diz que as mulheres têm uma intuição. Não, todos nós temos. Nós passamos a conhecer algo sem que isso chegue à nossa mente, às nossas emoções. A revelação de Deus e as ações do Espírito Santo se tornam conhecidas por nós através da intuição. 1 Coríntios 2,14. Vamos ler 1 Coríntios 2,14. Diz que: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Lá em Marcos 2,8, Jesus ele percebia no seu espírito que as pessoas estavam arrazoando dele. Paulo, lá em Atos 20, 22, Paulo foi constrangido no espírito. Às vezes nós somos constrangidos no nosso espírito, daqui a pouco eu vou entrar mais sobre isso. Há algo sobre nós para fazer ou não fazer, não foi melhor não ter ido, eu senti algo para não ir. Bom, amor, não vou não, estou sentindo um negócio assim. Quem já passou por isso já? Isso é intuição. Você não sabe porquê, a sua mente não tem explicação. Entendeu? Mas o Espírito está te ensinando. Você nem sabe explicar, mas você não... É por isso que às vezes as mulheres querem entender demais, ou o homem quer entender demais. Mas por quê? Porque não tem porquê. É só que eu estou sentindo que não dá. Mas você fala isso para um carnal, não quer ir, tá vendo? Sempre quando é a minha vez, não vai. Não vai usar isso para dizer, amor, eu estou sentindo que não... Que é espiritual. Entendeu? A intuição, ela se manifesta de duas formas. Presta atenção. Você vai saber discernir a intuição a partir de agora. É a voz do Espírito Santo falando com você. Nós precisamos discernir o Espírito, nós precisamos ouvir a voz do Espírito, nós precisamos andar em Espírito, então a gente tem que aprender essa voz. A voz do Espírito Santo falando com nós, ela se manifesta de duas formas, pela restrição e pelo constrangimento. O Espírito Santo ele vai falar com você pela restrição e pelo constrangimento. Restrição é uma sensação que às vezes parece se opor àquilo que a nossa mente pensou, aquilo que as nossas emoções aceitaram como vontade, aquilo que nós decidimos como vontade. É uma sensação que algo não deve ser feito. Você planejou, você falou, não, vou fazer, domingo eu vou dizer o quê, mas vou fazer tal coisa, vou fazer uma viagem, vou comprar um carro, vou casar com tal pessoa, vou fazer não sei o quê, vou fazer um negócio, vou vender isso, mas dentro de você, a sua mente fechou, tem dinheiro, dá para fazer, né, não é problema, mas dentro de você tem uma restrição, um incômodo, você perdeu a paz, você não consegue, né, e é algo que não deve ser feito. É o Espírito Santo falando. Eu, por ser sanguíneo, confesso para você, irmão, eu já errei demais com isso. E até hoje eu tenho que vigiar. Porque quando dá vontade de fazer um negócio, eu pego e faço. Eu vou mandar uma mensagem para o grupo da família. Eu nem penso, daqui a pouco não era para ter mandado. Né? Não dá nem tempo do Espírito. O Espírito tem que ser hemorrágico. Eu sanguíneo 2 vezes mais rápido. Mas ele fala, irmão. Entendeu? Então, pela restrição. A segunda forma é o constrangimento, é um impulso, um estímulo para que você faça algo que pareça irracional, até contrário à sua vontade. Né? Caramba, eu vou... Não era... Mas assim, parece que vai dar, mas eu vou fazer, vai dar certo. Ele está te empurrando para fazer. Né? Os melancólicos, os fleumáticos morrem nessa hora, né? Para a gente que é sanguíneo, essa parte é a mais fácil. Vou fazer e vai lá e faz, mas mesmo que pareça que vai dar errado, a gente faz, né? A gente erra muito. Então, essa é a forma, uma das linguagens do Espírito: constrangimento e restrição. O conhecimento da intuição é chamado na Bíblia de revelação. É desvendar pelo Espírito Santo a realidade de alguma coisa, trazer à luz,
trazer o conhecimento, a mente, né? Então a Bíblia diz que a unção do Senhor nos ensina a respeito de todas as coisas. Amado, o Espírito Santo está dentro de você, ele tem resposta para tudo, mas nós aprendemos a querer resposta. Pastor, o senhor ora por mim para que eu... O que o senhor acha, pastor? Eu caso ou não caso? E o discipulador, então? O discipulador, antigamente, ele tinha que resolver todos os pepinos. Antigamente aqui, mas na maioria dos lugares é assim ainda. Né? Tem um discipulado marcado com você. Eu estou querendo saber se eu construo, se eu não construo, se eu largo, se eu caso, se eu separo, se eu mudo de emprego, se eu não sei o quê. A gente quer respostas prontas, irmão. Sabe o que vai acontecer com o discípulo? Ele nunca vai crescer, porque ele não aprende a ouvir Deus. A maioria das vezes, quando eu tenho que aconselhar alguém, eu levo ele para esse caminho. O que você está sentindo dentro de você? O que Deus está falando com você? Não, Deus está falando nada. Tá, você que não está ouvindo, mas ele está. E aí eu começo a levar ele pela intuição, pelo constrangimento, pela paz de espírito. Você está sentindo paz, irmão? Quando você vai fazer isso, você está sentindo paz? É, pastor. Então, se você sentir paz, você pode fazer. Se você não está sentindo paz, não faça. A paz é o nosso árbitro, é o nosso juiz. Quando tira a paz é porque não é de Deus. Quando tem paz é porque é de Deus. Então, amado, quando você tem um discípulo que você quer ensinar ele a fazer tudo, irmão, deixa meus discípulos quebrar a cara, irmão. Às vezes eu vejo que vai dar errado, eu fico quieto. Só para depois, você orou? Você pediu direção? Porque se você dá, igual a criança, se você dá tudo para ela, as respostas prontas, ela nunca vai amadurecer. Então, amado, presta atenção na intuição, através do constrangimento e através, né, da restrição, né? Porque nós estamos igual na internet, né? Pastor, é pecado fazer isso? Pastor, é pecado fazer aquilo? Pastor, é pecado olhar signo? Pastor, é pecado não sei o quê? É pecado TikTok? É pecado não sei o quê? Mas se o Espírito Santo não falar dentro de você, irmão, acabou, ninguém consegue fazer nada com a sua vida, não. Mas ele fala, o problema é que a gente não ouve, né? Então a primeira função do Espírito é intuição, a segunda é consciência. Né? A consciência é a capacidade de discernir entre o certo e o errado. A intuição, ela te leva a você tomar decisões, e a consciência te leva a perceber o que é certo ou errado. Não segundo os critérios da mente, mas segundo a sensação do espírito. Aqui, geralmente o certo ou errado, a gente leva o que para saber o que é certo ou errado? A nossa mente. Deixa eu te falar, nem tudo que a sua mente diz que é errado é errado. Nem tudo que a sua mente diz que é certo é certo. Por isso que você não pode formular regras e doutrinas em cima de por exemplo, você vai no cinema assistir um filme. Isso agora nem sei se é assim mais, mas antigamente era, né? Você vai no cinema assistir um filme, aí você olha o cartaz lá do filme. O que a sua mente está julgando para dizer se o filme é certo ou errado? Não é pornográfico, não tem não sei o que, não tem não sei o que lá, não tem não sei o que lá. Então, você julga na sua mente que você pode assistir, não é isso? Mas se o Espírito não quer que você assista? Daqui a pouco eu vou te explicar melhor sobre isso. Né? Então, vamos lá na consciência. Romanos 9:1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência. Nela, em Atos 17:16, enquanto Paulo esperava os irmãos em Atena, o seu espírito se revoltava em face à idolatria da cidade. Testificar, presta atenção, testificar, confirmar, recusar e acusar são manifestações da consciência. Vou repetir para você. Testificar. Algo que você vai fazer é a forma de Deus te mostrar o certo ou errado do jeito dele. Testificar, confirmar, recusar, acusar
são manifestações da sua consciência. Todo mundo tem uma consciência, irmão. E Deus fala com a sua consciência não. Ninguém precisa dizer que você errou, precisa? O Espírito fala na hora a sua consciência. Né? Então você já sabe. Em 1 Coríntios, Paulo diz que em seu espírito ele julgou uma pessoa pecaminosa. Ele usou a consciência do espírito para julgar. Frequentemente a consciência condena coisas que a nossa mente aprova. Quer ver? Por exemplo, eu falei de algo aqui no começo de um jeito meu, mas eu falei que é uma doutrina, que tem que ser assim, vou explicar para vocês agora. Eu falei para vocês que no domingo eu não gosto de assistir filme, não gosto de sair, não gosto de fazer nada, certo? Mas eu posso chegar aqui agora, olha irmãos, para ser crente da Koinonia, no domingo você não liga a televisão, você não faz nada, porque você tem que estar em espírito, né? Por que eu não posso fazer isso? Porque a minha consciência... Tem algo de errado eu fazer alguma coisa dessas no domingo, irmão? Eu ir almoçar na casa dos outros? Tem algo de errado eu assistir um filme, alguma coisa? Tem? Não, né? Mas a minha consciência me acusa. Talvez a sua não. Por isso que não pode ser uma regra. Nem sempre o que a nossa consciência, o que a nossa mente diz que é certo, então você vai julgar as coisas no filme. Ah, eu posso ver porque o filme é isso, é aquilo outro. Não, eu posso assistir uma série por causa disso, mas a sua consciência fala, não assiste não. Mas a gente gosta de quê? Do RI da igreja, das doutrinas, o que pode, o que não pode, porque aí a gente já julga o que não pode, mas Deus não age assim. Deus age na intuição, pelo constrangimento e a restrição, e Ele age pela sua consciência. Não adianta dizer que é certo ou errado, e se a sua consciência te condenou, acabou, irmão. Ah, mas lá na igreja pode, mas a sua consciência não quer que você faça. Né? Não, mas eu posso... Pode, nós somos livres, mas a sua consciência diz que você não pode. E aí? Você vai ouvir quem? Né? Então, frequentemente, a nossa consciência condena coisas que a nossa mente aprova. O julgamento da consciência não é segundo o conhecimento mental, mas segundo o conhecimento espiritual do Espírito Santo. Então, amado, para rir, se divertir, a gente fica vendo aqueles negócios na internet. Pastor, é pecado isso? Pastor, é pecado aquilo? Pastor, é pecado... Querer para rir, para se divertir é bom, mas na vida real, irmão, é o que a sua consciência diz. A Bíblia diz que existe 2 caminhos tipificados na Bíblia. Né? O conhecimento do bem e do mal. Né? E presta atenção. Deixa eu exemplificar isso aqui melhor. A árvore da vida. Aqui, ó. Isso aqui é a árvore da vida. E aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Nós não somos exortados a andar pelo conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós somos exortados a andar pela árvore da vida, do nosso espírito, daquilo que Deus aprova ou não para nós. Não é o padrão do que é certo, do que é errado. Não é padrão do que pode e o que não pode. É o padrão daquilo que nós somos guiados pelo Espírito. Né? Então, presta atenção, amado, na sua vida. Se você quer ouvir Deus, você quer andar pelo Espírito, primeira coisa, você vai ter que andar pela intuição e depois pela sua consciência. Né? Então, questão de pecado, nós precisamos ser absolutos com aquilo que Deus condena na nossa consciência. O que é pecado para você? Aquilo que Deus condenou na sua consciência. Tem que ser... Acabou, irmão. Você precisa ligar para o pastor, você não precisa fazer nada. Deus já falou com você. Nós nunca... O problema é que os crentes ficam tentando explicar pecado. Né? Não, justificando. Né? Se a sua consciência recusou, nós devemos parar imediatamente. Porque a Bíblia diz que tudo que não vem pela certeza da fé é pecado. Romanos 14, 23 diz assim:
Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o faz e não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Nós só podemos servir a Deus com a nossa consciência limpa, né? Aquele que é nascido de Deus, no seu espírito, ele ouve a voz do Espírito, e Deus fala com ele, né? E ele testifica a sua vontade conosco. Amém, amado? Então, assim, como que o Espírito Santo vai falar com você? Intuição, e o Espírito Santo vai falar com você através da consciência. Ele vai mostrar para você se pode, se não pode, se faz, testificar, né? Pode fazer, a consciência não pesou, está certo, está não sei o quê. Tem gente que dorme com problema de consciência a vida toda. Gente, consciência pesada. Irmão, resolve isso. Eu sei que aqui não tem ninguém, mas resolve isso. Né? Ah, eu não posso fazer isso, mas minha consciência acusa. Então resolve, irmão. Pede perdão e para de fazer. Amém, amados? Amém? Estou terminando. Estamos aprendendo sobre andar no Espírito, sobre as funções do Espírito. Então o Espírito tem intuição, consciência e o terceiro, comunhão. Toda comunhão genuína com Deus é feita no nosso espírito e é percebida no coração. Como eu já disse, Deus não é notado pelos nossos pensamentos, sentimentos e intenções. Não. Não adianta querer você notar Deus através da sua alma. Você vai notar Deus através do seu espírito, né? Porque Ele é espírito. E a Bíblia diz que nós nos unimos ao Senhor, nós nos tornamos um espírito com Ele. Agora, deixa eu te dar o segredo aqui. Se na consciência e na intuição você ainda não sabe entender as coisas espirituais, eu vou te dar mais uma pérola aqui para você saber quando é Deus e quando é o diabo. As coisas de Deus sempre vão vir de dentro para fora. Porque Deus é espírito. E Ele fala com o seu espírito. Ele fala dentro de você. Então Ele vai usar a consciência, a intuição. Então as coisas de Deus, pega essa chave que eu estou te dando aqui para você. As coisas de Deus sempre vão vir de dentro para fora. E as do diabo? De fora para dentro. O diabo sempre vai tentar te seduzir com a alma e com o corpo. Ele sempre vai tentar te seduzir com os olhos, né? Ele começa pelo corpo para tentar atingir a alma, de fora para dentro, enquanto que Deus age de dentro para fora. Então, é muito fácil saber quando uma coisa é de Deus ou não, é porque é só você saber de onde está a origem. Se está vindo de dentro ou se está vindo de fora. Nossa, mas eu achei tão lindo aquilo, eu achei tão maravilhoso. Né? Os seus sentidos, né? Você passou no shopping e seu celular está com a tela toda quebrada, trincada. Nossa, mas eu vi aquele celular ficou olhando para mim, né? E aí, mas está sem condições, está sem condições financeiras, né? Estou falando de uma coisa besta, tá, irmão? Mas isso é para casamento, isso é para tantas coisas que acontecem. Então as coisas de Deus sempre vão vir de dentro para fora, as coisas do diabo sempre vão vir de fora para dentro. Amém? Então, Deus é Espírito, adoração é Espírito, serviço é Espírito, conhecimento vem no Espírito, né? Nós devemos andar no Espírito, devemos orar no Espírito, tudo isso é no Espírito. Então nós somos um ser espiritual, é a parte mais importante nossa, é o Espírito que contacta com Deus. Então como que nós vamos ouvir Deus? Através da intuição, da consciência e de uma comunhão com Deus, né? E como essa criança, eu já termino agora, 5 minutos eu acabo. Como essa criança aqui é perfeita, mas ela ainda não está desenvolvida, assim é o nosso espírito. Ele é perfeito, mas ele ainda não está desenvolvido. Então o que nós precisamos fazer, amados? Desenvolver.
exercitar o nosso espírito, né? É engraçado que o exercício é uma coisa muito engraçada, muito, né? Esses dias a pastora Rose estava reclamando de dor, ela foi no médico, o médico falou para ela assim, sabe por que você está com dor? Aí ela falou assim, não sei, eu vim aqui por causa disso, porque você parou de fazer exercício. Ela contou a história, o médico falou assim, você parou de fazer, os seus nervos não atrofiou ainda, né? Mas está enrijecendo, né? Aí ela chegou em casa e falou, amor, todas as suas dores é porque você parou de fazer exercício. Falei, obrigado. Né? A mesma coisa é o nosso espírito. Se você não exercitar o seu espírito, o que Mateus 26, 41 diz sobre o espírito? Olha só, quando você aceitou Jesus, olha o que você aceitou. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Está prontinho. O espírito, ele está pronto. A obra de Deus em nosso espírito já foi completa. É como uma lâmpada que acendeu, já está acesa. O que ela precisa agora? Exercitar. É como uma criança que acabou de nascer, ela precisa agora crescer. Ela precisa desenvolver. Você vem aqui na frente e aceita Jesus. Naquele exato momento, o seu espírito ficou como? Pronto. Tudo que Jesus fez na cruz já está para você. Igual o cara que tem 40 anos que está na igreja, é a mesma coisa, está pronto. Não tem espírito mais pronto. Você recebeu o espírito pronto, está pronto. Só que agora o que acontece? Precisa exercitar. Né? É como nós precisamos agora exercitar o nosso espírito, né? Precisamos separar aquilo que procede da alma, aquilo que procede do espírito. Começa uma caminhada, irmão. O cristão que só cuida das coisas de Deus no domingo, quando ele vem para o culto, e um cristão que passa a semana toda lendo um livro, lendo a Bíblia, orando, indo numa célula. Um cristão que a vida cristã dele é só vir ao culto no domingo à noite. E o outro cristão, ele durante a semana ele vai numa célula, ele ora, ele lê um livro, ele faz um curso como esse. Irmão, daqui a um ano, os dois serão iguais? Não tem como, irmão. Mas eles não receberam um espírito pronto igual? Receberam. Eles receberam a mesma medida de fé, só que um exercitou, o outro parou, atrofiou. Talvez você pense assim, poxa, eu estou aqui nesse curso aqui, pô, cansado, mas deixa eu te falar, você está exercitando o seu espírito. Eu sei que você não vai aprender tudo que foi falado aqui hoje, mas o pouco que você já aprendeu hoje é muito mais do que quem não veio. Nós fomos regenerados, nós nascemos de Deus. Ele agora habita no nosso espírito, agora cabe a nós exercitar. Deus já fez a obra dele. Cabe a nós agora querer fazer com que essa criança cresça. Aí você dá um livro para o cara e não gosta de ler. Ah, não leio. Ah, não sei o quê. Ah, não gosto disso. Ah, não faço aquilo. Vão no encontro de casais? Não, não dá. Vão no encontro com Deus? Também não dá. Vão na cela? Não dá. Vão no jantar de casais? Não dá. Vão jogar um futebol com os meninos lá para ver se você aprende um pouquinho de disciplina? Não, não vou. Vão na comunhão? Comunhão! Não, não vou. Aquela vida isolada. Aí o outro é fominha, vai em tudo. Tem até que puxar o freio, né? Daqui um ano, quem cresceu? É porque você veio nesse curso aqui hoje, deixa eu te falar, mudou muita coisa na sua vida aqui hoje? Não, irmão. Mudou quase nada. Tomara que você tenha mudado alguma coisa. Mas aí você vem quinta de novo. Um ano vindo aqui. Irmão, não é possível, você vai crescer. Você vai crescer.
Você não pode sair daqui achando que hoje esse curso aqui mudou a sua vida. Nossa, mudou a minha vida. Não, mano, não mudou muita coisa não. Mas um pouquinho de hoje, com um pouquinho da semana que vem, daqui a pouco você pega uma apostila dela, você vai dar o curso. Daqui a pouco você ensina um, você ensina outro, você está exercitando o Espírito, você está crescendo. Você está crescendo, você está crescendo. Agora, quem não veio, quem não participa, tem muita gente que não veio hoje porque está trabalhando, tem muita gente que não veio porque deram satisfação, vão assistir. Olha, veja em casa, assista, e vocês que vieram, vejam também, irmão. A pessoa falou, pastor, eu não posso ir, pastor, vai gravar? Eu falei, vou gravar, nem ia. Não ia gravar, né Lia? A gente só não ia gravar para coisar. Aí mandei o convite hoje de novo, vai ter curso de novo. Ah, pastor, você sabe que eu não posso. Falei, não, eu sei, é porque está na linha de transmissão aqui, vai para todo mundo. Mas você já viu da semana passada, foi gravado? Não, pastor, não vi. Gravei por causa dela. Entendeu? Mas não tem problema, tem um monte de gente que viu. Foi para fora, foi para outro lugar. Aí no final de um ano, o que vai acontecer? Alguém vai crescer e alguém vai ficar parado. Né? Então, nós precisamos exercitar o Espírito. E como que nós exercitamos o Espírito? Primeiro, pelo quebrantamento. Rapidinho isso aqui, amado, olha. Nós devemos... O nosso Espírito, presta atenção. O nosso espírito, né? Deixa eu tentar. Os nossos ossos aqui, ele esconde a nossa medula. Tem um líquido dentro dos ossos, que é a medula, não é isso? Então, para você achar a medula, você tem que fazer o quê? Quebrar o osso. Eu não sei se existe uma seringa, deve ter já, né? Deve ter uma seringa que vai lá. Mas tem que quebrar o osso. Nem que seja mínimo, mas tem que quebrar. Certo? O nosso espírito, ele está encoberto, sabe pelo quê? Alguém sabe? Pela nossa alma. Para que o espírito apareça, tem que ter um quebrantamento de alma. A alma precisa ser quebrada para perceber o nosso espírito. Você não adora em alma, mas quando a sua alma quebranta, você pega o seu ego e joga no chão. Você não quer ter direito a nada, você não quer ser melhor do que ninguém. Você pega a sua justiça própria, você tem um quebrantamento, você quer servir e não ser servido. Você quer amar e não ser amado. Você quer compreender e não ser compreendido. Você tem um quebrantamento na sua vida, quebrantamento até nas suas emoções também. Você sabe o que aparece quando a sua alma quebra? O espírito. Então a forma de exercitar a alma, a primeira coisa é pelo quebrantamento. A forma de exercitar o espírito, para a criança crescer, a primeira coisa é o quebrantamento da alma. Não tem como você perceber o Espírito se a alma não for quebrada. Eu não consigo ouvir Deus. Esse negócio de intuição, esse negócio de restrição, esse negócio de consciência, esse negócio de comunhão. Eu entendi, mas comigo não funciona. É porque tem que ter um quebrantamento da alma. Amém? Outra coisa que faz o seu espírito exercitar, pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse poder de separar a alma do espírito. Hebreus 4:12. Se tem que quebrantar a alma, o que quebranta a alma? O que separa a alma do espírito? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Tem que ler a Bíblia, irmão. Tem que ouvir palavras.
Sabia que toda essa semana, acho que eu não vi, toda semana eu ouço a palavra que foi pregada na igreja. Aqui eu prego e aqui alguém prega. Aqui eu prego, eu fico ouvindo e falo assim, nossa vida, como é que eu nem sabia disso, como é que Deus me usou para falar essa palavra? E eu vou crescendo. Aqui os outros pregam, então, lê a Bíblia, ouvir a palavra. Então não tem quebrantamento se não for pela palavra. Tem gente, às vezes um visitante é normal. Outro dia eu tive um visitante que foi assim, muito conhecido, né? Eu não faço isso com ninguém, só nesse caso. Nós fomos até tomar milkshake junto, não sei. Era até adolescentes, né? Acho que foi o Denilson que trouxe. Aí eu falei, o que você mais gostou do culto? Eu falei, eu gostei do louvor. Isso para uma visitante é top, irmão. Agora para o crente, sabe o que a gente mais gosta do culto? A palavra. Se você é crente ainda e o que você mais gosta é louvor, irmão, tá feio. Tá feio para o seu lado. Louvor é um preparo. Para quê? Para receber a palavra. Só tem uma coisa que muda a pessoa. Louvor não muda ninguém, irmão. A única coisa que muda uma pessoa é a palavra. Tem gente que ainda vem na igreja por causa do louvor. Vem na igreja por causa do louvor. Se você é crente e vem na igreja por causa do louvor, irmão, você me perdoa, mas você está andando na alma. De preferência aquelas músicas bem lentinhas ainda para você chorar, né? Porque aí lembra dos problemas, de como você é miserável, como Deus te ama, como as coisas é difíceis para você. Aí você vê o irmão chorando na cadeira, você acha que ele está quebrantado. Nada, é alma pura. Irmão, é 33 anos andando, 35 anos já andando nesse negócio, irmão. Por isso que eu sento na primeira cadeira, para não ver nada. Quero saber de mim, irmão. Eu gosto da igreja do louvor. Eu amo o louvor, irmão. Porque ele prepara o meu coração para ouvir a palavra. Então, quebrantamento. A alma está escondendo o espírito. Eu quero isso, vontade de fazer isso, vontade disso, não gosto disso, eu vou fazer aquilo outro, não senti bem. Tudo é alma, escondendo o espírito. Nós vamos falar sobre transformação da alma ainda. Escondendo o espírito. Então, quando você aceita quebrar essa alma, para o espírito aparecer, e a melhor ferramenta disso é a palavra. Você vê que tudo é um caminho para ser percorrido? Nós fomos vendo que Deus é Espírito, a parte nossa é Espírito, o mais importante é Espírito. Então, para contactar que Deus tem que ser Espírito, não adianta não usar. Então, você aprendeu isso. Então, como é que eu vou ouvir isso? Eu vou ouvir pela minha intuição, pela consciência. E como que eu vou exercitar esse Espírito para ele crescer? Pelo quebrantamento e pela palavra. Se você orar em línguas, então, irmão, é mais show ainda. Porque quem ora em língua não ora com a mente, só ora no Espírito. Também é bom. E o último, acabou mesmo, para você exercitar o seu Espírito, rejeitar a passividade. Para que o diabo possa agir no homem, ele leva o homem a se tornar passivo. Irmão, se o diabo conseguir fazer o homem se tornar passivo, acabou. Mas para Deus agir no homem, ele precisa que o homem coopere, exercite a sua vontade. Então presta atenção. Irmão, para vocês eu vou falar isso aqui, para vocês. E se vocês quiserem mudar, bem. Se vocês não quiserem também, Belém. Faz se vocês quiserem. Mas o que é passividade? Vamos pegar o cenário de culto para você entender? Você vem para um culto e senta. Tem que sentar, né? Você sabe que quando a Lohane ou a pastora Rose está fazendo a introdução, você já sabe que é hora de ficar em pé porque vai começar.
Mas você só fica em pé quando elas mandam ficar em pé. Começou a passividade. Isso sem contar, se você já se atrasou para o culto, eu não vou entrar nesse detalhe não, de atrasou para o culto, chegou, vão só depois que já está aqui dentro, que vencemos o diabo, chegamos aqui. Não, e a turma que tem, sabia que tem gente nessa igreja aqui que nem sabe que tem abertura de culto? Porque só chega às 6h10, 6h15. A abertura é 6 horas em ponto. Mas vamos lá, vamos para a turma que chegou. Você fica sentada esperando que manda ficar de pé. Mas você já sabe, você não sabe, que é o momento de ficar de pé, mas você não fica. Né? Aí, nós estamos falando de exercitar o espírito. Irmão, você sabe que uma adoração genuína, ela é no espírito. Começa lá dentro. A gente não quer aqui agora julgar nada. Mas o que está explodindo aqui dentro, vem para fora, irmão. Você não levanta uma mão, você não dá um aleluia, você não dá um glória a Deus. O pastor fala assim, fala para a pessoa que está do seu lado, eu te amo. Você não fala. Isso tudo é passividade. Nós só estamos falando culto, nós não estamos entrando no resto da vida não, culto. Cumprimenta a pessoa que está... A pessoa, ela é passiva. Repete comigo. Irmão, feche os seus olhos. Só estou falando de culto. Porque ela tem vontade própria. É só um palhaço que está aqui na frente, dando algumas direções, que eu sigo aquilo que eu quero. Eu não sei se é isso o pensamento que a pessoa tem, mas parece. Ela é passiva. Quando a pessoa é passiva, o diabo já ganhou tudo, porque ele impede que você faça algo daquilo que está sendo direcionado para você. Agora, como que é Deus agindo? Deus agindo é você exercitando, é você cooperando com Ele. Romanos 1:9. Né? Você coopera com Deus. Né? Então, olha aqui. Exercitando a sua vontade. Paulo diz em Romanos 1:9 que ele serve a Deus no Espírito. O mesmo se aplica a cada cristão. Então, a criança que acabou de nascer, ela tem boca perfeita, mas ela não sabe andar, ela não sabe falar, ela tem pernas perfeitas, mas não sabe andar ainda. Né? Ela precisa aprender isso, ela precisa exercitar isso. O nosso espírito está pronto, mas ele precisa ser aperfeiçoado diante de Deus. E a forma de fazer isso é exercitando, irmão. É exercitando, é o que vocês fizeram hoje. Vocês saíram de casa e vieram aqui, olha, 9h30. Estão exercitando. E aí a gente vai crescendo. Vai rejeitando a passividade. Irmão, às vezes eu estou sentado aqui na frente, eu não quero ficar em pé também não, às vezes eu não quero adorar também não, às vezes eu não quero, mas naquilo que eu vou fazendo, naquilo que eu vou orando, naquilo que eu vou levantando a mão, naquilo que eu vou dando um aleluia, um glória a Deus, que eu vou exercitando, vai vindo uma coisa gostosa dentro da gente. Quando a gente vê, estou ajoelhado no chão chorando, eu falei, nossa, eu ajoelhei hoje, estava nem querendo vir no culto. Porque você cooperou com Deus, você cooperou com o Espírito, então Ele fez a parte dele. Agora, o cara chega na igreja, senta igual um 2 de paus na cadeira, ele não faz nada que pede. O que o Espírito vai fazer? Ele não pode pegar a pessoa e fazer ela fazer, tem um livre-arbítrio. Agora, quando você coopera com ele, meu amado, amém?